Fala, galera do sexto ano, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de módulo 7, Egito Antigo, dando continuidade aí à nossa sequência de aulas, ok? Lembrando que, pessoal, essas aulas, elas estão disponíveis no canal do YouTube, Colégio Força Máxima, e também lá no portal do aluno, tá? Na área onde você normalmente procura os planos de estudos, estão disponíveis lá as aulas gravadas de acordo com a sua série e modulação, ok? Então, pegue a sua apostila aí para você acompanhar. Eu vou projetar um slide aqui para vocês. E não se preocupem, tá? O que vocês tiverem que copiar do slide vai aparecer para vocês copiarem, tá? Então, o slide tem imagens e tem coisas escritas. O que eu recomendo a vocês ou vocês dão um pause e copiam, ou copiem no final. Por quê? Porque eu vou estar falando enquanto o slide aparece. E aí pode ser que isso tire a sua atenção ou você perca algum detalhe importante para entender essa matéria, ok? Então vamos lá? Aulinha de hoje, módulo 7. Já está aparecendo aí para vocês. Aula de Egito Antigo, ok? Coloquei essa imagem aí para vocês. Bem característico, né? Você consegue olhar e saber que isso é uma construção egípcia através dessas marcas, dessas escrituras, desses desenhos, essas representações nas paredes, ok? Então a civilização egípcia ela tem uma característica bem marcante, né? De qualquer lugar do mundo você olha uma pirâmide egípcia e você sabe que é uma pirâmide egípcia, diferente do zigurate, que é a pirâmide lá na Mesopotâmia, diferente das pirâmides aqui na América, as pirâmides dos povos nativos aqui da América, os maios, astecas, né? E o Egito, ele está incluído aí dentro daquela ideia que a gente já vem construindo de primeiras civilizações. Nós estudamos a aula de pré-história no módulo 4, entendemos aí a formação do homem, a formação dos primeiros hominídeos e no módulo 5 nós estudamos Mesopotâmia. Então nós entendemos como aqueles povos se formaram ali naquela região do Crescente Fértil, civilizações hidráulicas que dependiam do fornecimento dos rios e dos canais de irrigação criados através desses rios para sobreviver. E eu acho que isso vai ficar muito claro para a gente na aula de hoje, tá? O Egito ele também está enquadrado aí dentro dessas primeiras civilizações e também é uma civilização hidráulica. Vejam essa imagem. Essa é uma imagem do Egito, uma imagem de satélite, ok? E percebam, pessoal, o seguinte: olha a discrepância de uma área verde aqui, ó. Cadê a setinha? Nessa região, ó, você tem essa área verde que segue aqui, parece ser o fluxo de um rio, né? Porque ela tem lá os seus contornos. E olha em volta. Aqui você tem deserto, aqui você tem deserto e aqui deserto da Arábia. A Mesopotâmia ela fica aqui em cima, um pouco mais para cima, a área que a gente estudou sobre Mesopotâmia. Aqui embaixo você tem o deserto da Arábia. Aqui ao norte da África, ou nordeste, eu acho, o Egito fica na África, tá, pessoal? E aí, ó, você tem aqui, ó, a afluente aqui do Rio Nilo e todo parte, né, do seu percurso. Então percebam, e eu acho que essa imagem ela ilustra bastante o quanto a água ela é
uma dádiva, ok? E um historiador, Heródoto, ele vai dizer que o Egito é a dádiva do Nilo. O que é a dádiva? É um milagre, né? É uma coisa assim miraculosa. Por quê? A existência desse rio nessa região foi o que possibilitou a formação do povo egípcio ali. Por quê? Eles vão começar a se organizar ao redor dos rios, ao redor do rio, perdão, do rio Nilo, e fundar ali a civilização egípcia. Então, olha, eles dependiam literalmente desse rio. Olha ao redor. Deserto, deserto, deserto. Então, você consegue entender o quanto o rio Nilo é fundamental? O quanto habitar essa região próxima ao rio Nilo é motivo de conflito? Porque pensa em outras civilizações que também habitavam a região desértica. Existem povos que vivem no deserto, ok? Então, dominar essa área próxima ao rio Nilo era a meta de vários povos. Inclusive, os assírios vão chegar a essa região, alguns povos vindos da Ásia, como os íquios, a gente vai falar aqui, os persas vão disputar essa região, os macedônios, os romanos, ok? Porque é uma área extremamente importante devido aos seus recursos. Então, essa imagem mostra bastante para vocês como havia a dependência desses povos dos recursos hídricos, dos rios, ok? E começam a se formar, eu coloquei essa imagem aí para vocês, ela tá de lado, mas vocês conseguem virar o celular ou conseguem ter uma noção legal, ok? Então, olhem aí o percurso do rio, desde o mar Mediterrâneo até lá embaixo na África, ok? No centro da África. Pessoal, percebam aqui, ó, onde as cidades vão ser fundadas, ó. Vê se você consegue seguir a setinha aí. Nas margens dos rios. Aqui você tem alguns canais que vão levar ao rio Nilo. A formação aqui de um rio principal, de um fluxo principal. Ok? Você tem Mêfis aqui, ó, que foi a capital do Egito. E ó, olha onde elas vão se fundar, ó. Todas ao redor do rio, porque havia uma dependência muito grande. E nós falamos lá na aula de pré-história que os primeiros povos, eles vão formar aldeamentos e posteriormente pequenos núcleos urbanos, pequenas cidades, ok? Cidades essas independentes, as chamadas cidades-estados. Então, olhe para essa região e vocês vão conseguir perceber isso. Que elas vão crescendo, cada uma em uma determinada região, e são cidades independentes. Então, os primeiros povos que vão habitar essa região ao longo do Rio Nilo são cidades-estados, cidades independentes. Têm suas próprias leis, suas próprias moedas, ok? Suas próprias medidas. E cada uma delas vai formar o seu líder. Essas cidades são chamadas de nomos. E o líder delas, o nomarca, tá? Com o passar do tempo, essas cidades vão se unificando, vão se agrupando, as famílias que chefiavam essas cidades vão se unindo e acabam formando dois grandes reinos: o Baixo Egito e o Alto Egito. O Baixo Egito, ele fica nessa região aqui ao norte. Lembra que o mapa está virado, ok? Então, essa região aqui é a região norte do Egito. E ao sul, você tem, ó, o Alto Egito, tá? Percebam aqui que está descrito o que eu havia falado com vocês na imagem anterior, ó.
Então, você tem, nessa região, o deserto oriental, de um lado, e o deserto ocidental do outro. Aqui você tem o deserto da Arábia, tá? Então, essa área é extremamente importante. É onde eles vão habitar, ao redor do Rio Nilo. E isso fica muito evidente aqui, ó. Eles vão seguir essa linha do rio, e aqui é deserto, aqui é deserto e aqui é deserto. Show? Então, só que para que vocês copiem, tá? Os primeiros povos são tribos agropastoris, bem característico do período neolítico. Então, vivem da agricultura e da pecuária e são cidades independentes. São cidades-estados. Com o passar do tempo, essas cidades se agrupam e formam dois grandes reinos. Ao norte, o Baixo Egito, e ao sul, o Alto Egito. Acontece que, com o passar do tempo, começam a ocorrer conflitos nessa região. Conflito entre esses dois reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito, por disputas territoriais, conquistas de uma maior região com a prosperidade do Rio Nilo, e acontece um processo de unificação política e territorial. Do conflito entre esses dois reinos, o Baixo Egito e o Alto Egito vence e consegue unificar toda aquela região. A partir disso, você tem a formação do Egito. Então, unifica o norte e o sul e forma um estado só, o Egito. Tá? Então, a unificação política, você tem uma figura central que comanda toda a região do Egito. E uma unificação territorial, porque esses dois reinos passam a se juntar. Se antes eu tinha líderes locais, que eram os nomarcas, que eram os chefes daquelas comunidades, posteriormente se formaram dois reinos, e aí eu tenho um rei para cada região do Egito. Com a unificação política e territorial, eu tenho uma figura de poder que comanda todo o Egito, ok? E toma o lugar, então, o faraó. O faraó, ele é o imperador do Egito. Ele é a figura máxima de autoridade no Egito. E como característica dessas sociedades, elas se organizam através de um regime teocrático. Então, o Egito se forma como um estado teocrático. O faraó, ele é a encarnação do próprio Deus. No caso, Amon-Ra, que era o deus Sol. Ok? Então, diferente do que nós costumamos ver habitualmente, nessa figura da teocracia, a legitimação é divina. É Deus quem escolhe o representante. E no caso do faraó, ele não é um representante de Deus, ele é o próprio Deus. Quem vai legitimar isso? A religião. São os sacerdotes. Então, os sacerdotes no Egito, eles terão um papel extremamente importante para a legitimação do poder do faraó, uma vez que ele precisa ser retratado como a figura do próprio Deus encarnado. Ok, pessoal? Então, o faraó ele tem uma aura divina, uma presença divina. E aí você, mero mortal, eu, mero mortal, vou me levantar contra um Deus? Certamente não. Né? Entendendo o pensamento dessa época, extremamente religioso, certamente não. Ok? O que muda a partir da presença do faraó, professor? Começa aí o chamado período dinástico. O que é o período dinástico, professor? O período dinástico é a partir da época em que famílias, famílias vão comandar o Egito.
Como assim, professor? O faraó, ele tem um filho, o filho dele assume quando ele morrer. E o filho desse filho assume como ele morrer, ok? Então eu tenho famílias que vão passando o poder de geração em geração, ok? Esse período dinástico, ele é dividido em 3 momentos: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Então são fases diferentes da composição do Egito, ok? Nós vamos falar de todo esse período e depois vamos voltar às especificidades desse povo, tá? Como era a sua economia, como era a sua organização social. E nos módulos seguintes nós veremos em relação à cultura do Egito, os legados que esses povos deixam para nós. No período aí de 3.000 a.C. a 23.000 a.C. é o chamado Antigo Império. Então é um período de prosperidade, é um período de formação do Egito e de prosperidade. A agricultura prospera bastante e eles começam a expandir seus territórios. É um período aí de bastante sucesso, então eles conseguem militarmente vencer outras regiões. É nesse período também que são construídos as pirâmides de Gizé. Normalmente são as pirâmides que aparecem geralmente sobre o Egito, são 3 pirâmides, ok? E aí, a pirâmide também tem uma representação de poder. É uma construção monumental que demora-se muitos anos. Até hoje é um grande mistério como que essas pirâmides foram construídas. Há quem diga que foi com a ajuda de alienígenas, porque é uma construção gigantesca e que exige uma arquitetura muito sofisticada, digamos assim, para aquela época. E isso, o uso dessa palavra sofisticada também gera aí um juízo de valor, um julgamento. Por quê, professor? Porque as pessoas entendem hoje, o mais próximo dos dias atuais, como o mais desenvolvido. Naquela época, o Egito já tinha conhecimento de matemática, já tinha conhecimento de arquitetura, já tinha conhecimento de medicina, já tinha conhecimento de astronomia. Então percebam o quanto que esse povo tinha de conhecimento e ainda assim há um olhar de atraso sobre eles. Um olhar que, poxa, não era possível eles terem construído tudo aquilo. Era assim, gente. Eles tinham conhecimento para isso. Nós vamos falar daqui a pouco a respeito disso. Ok? Só que acontece, com a expansão territorial, o faraó ele concede muito poder aos nobres. Ok? A nobreza do Egito. Ele vai, então, descentralizando o poder. O poder que deveria estar concentrado nas mãos do faraó, ele acaba abrindo mão um pouquinho e cedendo à nobreza. Isso acontece com que o poder dele vai enfraquecendo. Então, o poder que estava centralizado nele vai se espalhando para a nobreza. O que devia estar assim, está se espalhando. Isso faz com que o faraó, a imagem do faraó, se enfraqueça e abre espaço para a invasão de outros povos. Então, no finalzinho aí do Antigo Império, há esse enfraquecimento do poder central. No Médio Império, os faraós conseguem retomar esse poder a partir de 2100 a.C. até 1780 a.C. Então, os faraós conseguem retomar o poder e centralizam cada vez mais esse poder. Então, o poder que estava descentralizado, distribuído para a nobreza, volta a estar centralizado. O faraó como uma figura de autoridade ali em todo o Egito. É um período marcado também por interação com outros povos, tá? O Egito ele vai comercializar com os fenícios, ele vai comercializar
com diversas regiões do mar Mediterrâneo. Então, nessa imagem aqui, ó, ele vai comercializar com povos que beiram aqui o mar Mediterrâneo. E aqui para cima fica a Europa, tá? Onde ele também vai estabelecer vários pontos de comércio. E a partir de 1500... há também a invasão de alguns povos nesse período. Povos vindo da Ásia, povos como os assírios. Lembra que a gente estudou em Mesopotâmia? Os assírios vão se expandindo, conquistando territórios e chegam até a parte do Egito, tá? Então há dominação aí de outros povos, mas o Egito consegue superar. A partir de 1580 até 1525 a.C., entende-se como um novo império. Então o Egito consegue se restabelecer, apesar dessas invasões, apesar dos ataques de outros povos, e vai dominar outras regiões. Então ele vai ter aí novas conquistas territoriais. Ele vai conquistar parte da Mesopotâmia, ele vai conquistar a Síria, a região onde hoje é a Síria, né? Ele vai conquistar regiões ao sul, ao oeste, regiões próximas ao mar Mediterrâneo, ok? Então, um período aí de novas conquistas, de expansão territorial. O Egito vai crescendo cada vez mais. E o que acontece de interessante nesse período, Novo Império, é que eles têm um intervalo monoteísta. Eu caracterizei assim para vocês. Por quê, professor? Porque o Egito ele é politeísta, e a gente já falou um pouco sobre a cultura do Egito. O Egito é politeísta, assim como os povos da Mesopotâmia. Então, eles adoram, eles cultuam a vários deuses. Ok? Acontece que, nesse período, o faraó, um dos faraós, ele institui a adoração a somente um deus, que é o deus Atum, o único deus, o deus maior do Egito, né, na concepção dele. Então tem um intervalo aí em que quebra-se o politeísmo egípcio e o faraó determina a adoração a somente um deus. Então tem um intervalo monoteísta, ok? Esse intervalo acaba quando o faraó Tutankhamon assume. Com apoio dos sacerdotes, ele institui novamente o politeísmo dentro do Egito. E aí adora-se a vários deuses no Egito. Você já deve ter ouvido falar, com certeza, do Anubis, do Horus e os vários outros deuses aí da cultura grega. Hoje já uma mitologia para a gente, né? E aí o Egito vai ser palco de outras invasões, tá? Até que em 525 a.C., os egípcios são invadidos pelos persas, o que leva aí à queda, ao declínio do mundo egípcio, porque eles vão ser invadidos pelos persas, pelos macedônios, pelos romanos, ok? Que vão aí dominar essa região do Egito. Então, acaba esse período de triunfalidade, de imponência do Egito, e eles acabam sendo alvos aí de invasões de outros povos. Em relação à economia, assim como esses povos que vivem de recursos hídricos, as principais atividades econômicas no Egito é a agricultura e a pecuária. Vocês conseguem entender isso? Porque eles dependiam completamente do regime do Rio Nilo. Assim como na Mesopotâmia,
os povos que lá habitavam dependiam do rio Tigre e Eufrates. Então, no Egito, o rio Nilo ele vai servir de grande importância para a agricultura e para a pecuária. Também vai ser aí um lugar onde serão construídos grandes canais de irrigação. Então, diques, aquelas barragens, tá? Não sei se você já viu, os castores constroem diques, né? Eles criam uma espécie de represa para construir uma casinha para eles. Grandes aquedutos, grandes canais de irrigação, como se fossem espécies de cisternas, onde eles possam armazenar água, porque o rio Nilo ele tem um fluxo. Vejam essa imagem que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Então, ele tem a estação das cheias, onde o rio transborda. Ó. Então, o rio transborda. O rio transborda, ó, vai umidificar, vai fertilizar essa terra. Isso acontece do meados de julho até meados de novembro. Ó. O rio transbordou. Depois vem a estação das sementeiras. Por quê? O nível do rio baixou, a terra está úmida, está fertilizada, e aí é o momento de plantar. Ok? E depois vem a estação das colheitas. No período de estiagem, ó, percebam que o nível do rio baixou, e aí vem a estação da colheita, de meados de março até meados de julho. Em julho, novamente, o rio começa a transbordar. Isso é uma coisa muito comum nos rios, tá? Esse regime de cheia e de estiagem, de escassez. Outras atividades, você tem o artesanato, a produção de tecido, de vidro, de cerâmica. Você tem a produção de papiro. O papiro é o papel no Egito. Como que é isso, professor? Eles construíam o papiro com plantas. Papiro era o papel, tá? Eles pegavam uma planta e com as fibras dessa planta eles construíam folhas de papel. Não como a gente tem hoje, tá? Mas eles construíam pergaminhos, construíam várias coisas com as fibras trançadas dessa planta. Então, boa parte do que a gente conhece hoje da civilização egípcia vem da existência desses papiros. Registros, anotações, registros de cerimônias, pinturas nesses papiros nos dão uma ideia de como esses povos viviam. E através também do comércio. Tá? Nós falamos aqui sobre trocas comerciais entre o Egito e outros povos, como os fenícios, que era um povo que vivia majoritariamente do comércio. Então, passando aí novamente a imagem das cheias do rio para vocês, para que vocês consigam ter essa ideia de como acontecia. Então, o rio transborda, fertiliza a terra, abaixa a maré, o fluxo do rio, eles plantam e aguardam um período de colheita, quando o rio está no nível mais baixo. Passado isso, o rio transborda novamente. E é interessante porque os egípcios eles já tinham marcação de calendário através disso, tá? Então, o calendário, por exemplo, ele era guiado de acordo com as estações, com o fluxo do rio, ok? E isso funciona muito bem para a agricultura, porque eles vão conseguir estabelecer quando é período de plantar, quando é período de colher, quando é período de deixar a terra descansar. Em relação à sociedade, a sociedade egípcia ela é extremamente hierarquizada. Como assim, professor? Você tem divisões sociais muito claras, ok? Então, tem vários grupos divididos socialmente. E o critério de divisão
como eu falei, sendo um Estado teocrático, é um critério religioso. Então, você está onde Deus escolheu que você estivesse. É da vontade dos deuses que você viva assim, tá? Então, por isso, você tem pouca mobilidade social, ou nenhuma. Eu coloquei para vocês imobilidade social. O que isso significa, professor? Que uma pessoa que nasceu pobre, dificilmente ela vai chegar num cargo alto na sociedade. Se não tem essa possibilidade de crescer, de mudar de classe social. Ok? Então, essa imobilidade social, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês daqui a pouco, da pirâmide social, e vocês vão conseguir entender. Acostumem-se com essa imagem de pirâmides, porque sempre que nós estudarmos isso, organização social, hierarquia social, geralmente vai ser representado por uma pirâmide em que esses grupos vão estar colocados lá. Agora, um grupo no Egito, ele tem uma importância muito grande. Ele recebe uma importância social muito grande, que é o grupo dos escribas. Quem são os escribas, professor? São pessoas que sabiam ler, escrever e fazer cálculos, ok? Então, a partir dos 5 anos, se eu não me engano, você poderia se candidatar à escola de escribas, onde você aprenderia lá a ler, escrever e fazer cálculos. Gente, isso é reservado a esse grupo específico, tá? Não é todo mundo que sabe ler, não é todo mundo que sabe escrever, não é todo mundo que sabe fazer cálculo no Egito, tá? É reservado a esse grupo. E qual era a função deles, professor? Eles eram responsáveis por inscrever as leis, anotar os impostos, determinar o preço das terras, fazer registros para o faraó, registros para o governo, para os funcionários do governo, beleza? Então, eles têm essa função aí extremamente importante, de registrar tudo o que acontece no Egito. Então, cálculos matemáticos, quanto de dinheiro saiu, quanto de dinheiro está entrando, quanto de imposto que foi pago. Essa habilidade de cálculos era uma especialidade dos escribas. E eles usavam a escrita hieroglífica, perdão, tá? Através de hieróglifos, que é uma escrita através de símbolos, de imagens, ok? No Egito existiam 3 tipos de escrita. A hieroglífica, através dos hieróglifos, estou travando aqui a língua. A hieroglífica, a erática, que é uma escrita usada pelos funcionários do governo, e o demótico, que é uma escrita popular. À medida que a habilidade de escrever vai se expandindo, o demótico, essa linguagem mais popular, vai também tomando forma. Tá? Qual é a hierarquia dentro dessa escrita? A hieroglífica é sagrada. Então, somente escribas e alguns sacerdotes sabem escrever na escrita hieroglífica. A hierática, como eu falei, funcionários do governo. Quem sabe hieroglífica sabe hierática e sabe demótica. Mas quem tem a demótica, por exemplo, quem sabe escrever demótico, que é uma língua popular, num caminho contrário, não entende a hierática e não entende a hieroglífica. Consegue entender? Então, há também uma hierarquia dentro dessa escrita. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês da pirâmide social no Egito. Então, percebam como é dividido. Ó. Eu tenho o faraó no topo, como uma encarnação do Deus vivo. Ele é um Deus vivo. Abaixo dele eu tenho a nobreza e os sacerdotes. Como eu falei, num estado teocrático, marcado pela religião, os sacerdotes vão ter uma importância muito grande. Abaixo tem os soldados e escribas. Em algumas pirâmides, em algumas representações, eles estão no mesmo nível, tá? Os comerciantes,
artesãos, camponeses, e aí sobre esses camponeses, é importante ressaltar sobre a servidão coletiva. Os camponeses, eles servem nas terras do Estado, eles trabalham nas terras do Estado, ok? Então, é uma servidão coletiva. Muitos deles pagam seus impostos com trabalho. Então, eles servem ao Estado, eles não são uma propriedade do faraó. E abaixo você tem os escravos. Era muito comum a forma de escravidão nesse período, não é igual à escravidão que a gente teve aqui no Brasil, ok? Tem um formato completamente diferente. A escravidão no Egito, ela é uma escravidão de guerra. Então, como funcionava? O meu povo luta contra o seu povo venceu, o meu povo vira escravo do seu. Os homens são pegos como prisioneiros de guerra, as mulheres vão servir aos homens no Egito, algumas vão ser vendidas, e assim sucessivamente. Então há uma escravidão por guerra, longe de ser próximo da escravidão que aconteceu aqui no Brasil durante a Idade Moderna e em diante. Show? E aqui, ó, uma imagem de um escriba para vocês. Percebam a imobilidade desse escriba na representação dele. Ele está sentado com os olhos atentos. Então ele está numa posição de escuta. Ele escuta o que é falado e registra no papiro. Na mão dele tem uma representação de um rolo de papiro. Show? E ao lado aí você tem a escrita hieroglífica. Então percebam que é uma escrita marcada aí pelo uso de símbolos. E esses símbolos formavam aí palavras. A escrita fonética, a escrita como a gente fala, ela é inventada pelos fenícios. A gente vai estudar eles mais para frente. Então essa é a forma de escrita através de representações simbólicas. Beleza, pessoal? E assim nós encerramos então a aula de hoje sobre a formação aí e constituição do Egito. Beleza? Nas próximas aulas nós vamos entender a cultura desse povo, como eles estavam organizados, quais os legados que o Egito deixa para os dias de hoje, o que eles deixam de herança para nós, tá bom? Então, lembrando, assistam às aulas gravadas antes de ir para as aulas ao vivo, ok? Resolvam os exercícios antes de ir para as aulas ao vivo, para quando chegar lá a aula flua bem melhor, tá bom? Gente, um forte abraço e até a próxima aula.